Não sou pai e espero não ser num futuro próximo, mas enquanto filho gostava muito de ter tido um gigantesco pé de meia a cair-me no colo assim que fizesse 18 anos. Não só um pé de meia, como também o conhecimento necessário para não o ir torrar tudo em coisas muito provavelmente estúpidas e desnecessárias. Falemos então não só sobre investir para o futuro dos nossos filhos, como também sobre como fazer de tudo para lhes propiciar um cenário financeiramente abundante. Há quem diga que num mundo perfeito toda a gente deve partir da mesma linha, com igualdade de oportunidades, sem qualquer tipo de vantagem em relação aos seus pares, para que a vida aconteça de uma forma justa, puramente assente naquele que é o seu sucesso individual, o que quer que seja que isso signifique. Obviamente que seria uma realidade completamente utópica e o que é facto é que vivemos num contexto em que existe um grande gerador de desigualdades a que se dá o nome de lotaria genética. Uma lotaria que se faz expressar das mais diversas maneiras, seja no país em que nascemos, na língua de origem que falamos, na nossa forma física, nos nossos atributos de saúde, na nossa capacidade intelectual. Ao longo de uma vida conseguimos adquirir muita coisa e mudar o rumo do destino, se não acreditarmos no determinismo, mas factualmente há um determinado conjunto de aspectos simplesmente imutáveis. Posto isto, inegavelmente que a quantidade de dinheiro com que nascemos, ou que circula à nossa volta, ou a que temos acesso em qualquer que seja a fase das nossas vidas, nos dá uma vantagem competitiva. O dinheiro não é nada mais, nada menos que um viabilizador de opções e de escolhas. Quanto mais dinheiro temos, à partida, mais portas estão abertas. Quantas mais portas estiverem abertas, mais vezes podemos tentar e falhar, que nos leva a aprender e, consequentemente, a acelerar o processo de evolução pessoal pelo qual todos passamos com os nossos próprios timings. Resumindo, no money, no options. Não há cá a opção de permitirmos que os nossos descendentes se desloquem para uma licenciatura numa faculdade fora da nossa zona de residência, de darmos os primeiros euros para que lancem um seu negócio, de facilitarmos um Interrail onde possam conhecer pessoas e realidades diferentes que os vão pôr à prova e inevitavelmente fortificar o seu caráter. Mestrados são caros, casas são caras, viagens são caras, a vida num cômputo geral é cara e cabe-nos a nós ajudar. Claro que os nossos filhos se podem e devem fazer à pista e de forma independente lutar para conseguir financiar quaisquer que sejam as portas que tencionam abrir. No entanto, pelo menos aquela que é a minha visão de parentalidade, diz-me que, enquanto progenitor, um dos meus deveres é assegurar o caminho de quem gosto, certificando-me simultaneamente que percebem o esforço associado a esse corta-mato para que não cresçam completamente mimados sem noção. Como é que tipicamente os pais portugueses têm feito isto? Ou com uma simples poupança e depósito numa conta à ordem, que de ano para ano perde valor com a inflação, ou com os produtos tradicionais disponibilizados pelas instituições financeiras que percepcionamos como sólidas e credíveis só porque existem desde sempre. Apesar de vezes e vezes sem conta já nos terem demonstrado que ao final de contas são falíveis e a probabilidade é que não sejam a melhor opção para nós. O que é que quer dizer com isto da perda de valor? Em Portugal, a quantidade de bens que eu hoje consigo comprar com 10 euros é, em média, segundo a Pordata, se tomarmos em conta os últimos 10 anos, 1,16% inferior ano após ano, excluindo 2022 para não ser o descalabro. Ou seja, perdemos poder de compra. Quer isto dizer, portanto, que qualquer produto financeiro que em termos líquidos, depois de comissões de gestão, depois de impostos, depois de tudo e mais alguma coisa, gere menos de 1,16% de retorno ao ano, significa para nós uma perda do montante que poupámos fruto de um tão árduo esforço e trabalho. Num espectro de 2 ou 3 anos pode não parecer muito significativo, mas se olharmos a 10 ou 20 anos já é muita fruta. Isto tudo sob o pretexto de que o capital está garantido, que na prática se materializa no facto de os números da nossa aplicação bancária de facto não diminuírem, mas o que não invalida esta perda de poder de compra meio invisível que acabei de explicar. Uma das alternativas que temos à nossa disposição, e que vou aprofundar mais daqui a pouco, é a aplicação deste mesmo capital em ações ou fundos de investimento cotados em bolsa ou ETFs. Se quiserem explorar esta opção, aproveitando agora que os mercados estão em baixo, podem fazê-lo através da Trading 212, que é o patrocinador deste vídeo. É uma corretora de investimento com uma interface de muito simples utilização, em que podemos adquirir uma data de títulos disponibilizados sem comissões, também de forma automática, que é algo que vamos ver mais daqui a pouco. Para isso, basta criar em conta como se de um banco se tratasse, mas muito mais simples, através do primeiro link na descrição, ou utilizando o código ZOIO na secção Use Promo Code da aplicação. Se o fizerem de uma destas duas maneiras, ganham uma ação completamente gratuita para começarem a explorar a plataforma, que pode valer até aos 100 euros. Obviamente que isto não se trata de uma cura para todas as doenças. Seria extremamente irresponsável da minha parte afirmar que para todo o tipo de pessoas, todo o tipo de backgrounds e todo o tipo de personalidades,
algum tipo de aplicação financeira seria a mais correta. Trata-se sim de algo que cada um deve analisar de forma individual e, munido da informação certa, decidir agir sobre isso ou não. O primeiro passo é considerarmos como é que nos sentimos face ao risco, porque se há uma correlação certa e certinha nos mercados, é que, em média, quanto maior for o risco, maior vai ser o potencial de retorno. Diferentes investimentos são adequados para diferentes perfis, basta percebermos que um casal jovem com a vida toda pela frente tem muito mais à vontade para passar por um período mais alongado de perdas no mercado do que um casal de idosos. Mas continuando, antes de qualquer outra coisa, precisamos sim de trabalhar, ganhar dinheiro e ter o suficiente para sequer alocar ao que quer que seja que mais à frente decidimos. Antes de falarmos sobre a base que queremos imprimir aos nossos descendentes para que o nosso trabalho não vá todo por água abaixo por causa de 2 ou 3 escolhas infelizes, ponhamos as mãos à obra no sentido da criação da reserva que gostaríamos de lhes deixar. Um ponto-chave para levarmos a cabo um plano sem nos motivar é saber para onde queremos ir, o que é que queremos atingir. Isto é, termos presente um objetivo tangível para não andarmos a navegar na maionese. Qual é que é o propósito? Ter dinheiro suficiente para uma viagem, para a entrada de uma casa, para ajudar com o início de uma vida adulta? Isto na prática são 5.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros. Ao existir uma mira de número final e de período durante o qual pretendemos caminhar para lá, conseguimos chegar então ao montante que temos de colocar de lado todos os meses. A última componente da receita é a percentagem de retorno com a qual nos parece bem contar. Falámos há bocado de que qualquer produto de investimento que retorne menos de 1,16% ao ano tem como resultado a perda de poder de compra, que apesar de não se expressar numa diminuição do número da aplicação do banco, expressa-se na diminuição da quantidade de comida na despensa depois de irmos às compras. Só que, entre uma conta poupança, por exemplo, do novo banco, que incentiva o capital de jovens dos 0 aos 12 anos a ser aplicado, tendo em vista uma rentabilidade de 0,04%, e o investimento em produtos super arriscados, há uma panóplia de possibilidades à nossa disposição que se adequam, como disse, aos mais variados perfis de investidor. Desde certificados de aforro para pessoas completamente aversas ao risco, a ações e ETFs para perfis mais moderados. Sendo certo que, como disse há pouco, não há luvas que encaixem a toda a gente, porque, como sabemos, pais de 25 anos não são pais de 45 anos. Há um principal fator que os distingue: o tempo. O que é que eu quero dizer com isto? O espectro temporal que um e outro têm para aguentar possíveis quedas de mercado num cenário pessimista a curto e médio prazo são completamente diferentes. Quanto mais tempo o dinheiro puder permanecer no mercado, mais tempo tem para enfrentar os momentos de queda que são tendencialmente e historicamente mais curtos, mas ao mesmo tempo mais abruptos que os de crescimento. Quanto maior for o time span com que lidamos, à partida, maior o nível de risco a que nos podemos sujeitar. A verdade imutável é que começarmos o quanto antes dá mais tempo ao nosso dinheiro para crescer através do poder do juro composto, o reinvestimento dos nossos retornos visando a geração de outros ainda maiores. Se fizermos uma rápida simulação na app da Trading 212, tendo em conta um retorno médio do mercado de 8%, em 5 anos geramos 3.000 euros em juros, em 10 anos 14.000 e em 20 anos 84.000. É um crescimento exponencial por causa deste efeito. Para chegar aos números neste ecrã, aquilo que fiz foi criar uma tarte que me vai permitir escolher os títulos que quero e, posteriormente, de forma automática, diversificar o dinheiro dos anos e do Natal oferecido por família, conjuntamente com eventuais reforços periódicos que eu queira fazer. A título de exemplo, para criar esta pie, vou escolher um ingrediente só, que é o ETF IWDA, sobre o qual já falei muito aprofundadamente noutros vídeos. Para simplificar, é um fundo cotado em bolsa que replica um índice que acompanha a performance do mercado mundial como um todo. Clico em Add to Pie, depois Next, Auto Invest, e temos então as tais projeções. De igual ou ainda maior importância que isto é criar em casa um ambiente de conforto à volta das trocas de ideias sobre dinheiro para que não se torne um tabu e possamos dar as ferramentas necessárias às crianças para a perpetuação de um ciclo de consciência financeira e consequente predisposição para a atração e conservação de capital. Há muito que se ouve aquele ditado: Don't buy things you can't afford with money you don't have to impress people you don't like. Que é uma esparrela que, se eu tivesse de adivinhar, pelo menos em alguma medida, todos já caímos ou em que no mínimo escorregamos. O mais claro exemplo disso para mim foi gastar 20.000 euros em 2019 num carro novinho, a pronto, sem qualquer tipo de justificação plausível. Vendi-o um ano e tal depois por 15.000 euros, no seguimento de me ter apercebido da parvoíce que tinha feito e a fim de evitar uma desvalorização ainda mais acentuada. Resultado, acabei por perder dinheiro,
obviamente, e atrasar o processo do meu primeiro investimento imobiliário em qualquer coisa como 2 anos e meio. É uma história que pode parecer um bocado crítica, mas à minha volta, de forma mais ou menos relevante, esta foi a triste realidade que fui observando e ainda observo quando vi ou vejo alguma forma de capital, tenha a proveniência que tiver, a cair no colo de alguém que não está preparado para o receber. Com uma aposta no conhecimento e no aumento da literacia financeira da população, que, claro, na ausência de um governo que haja no seu melhor interesse e garante este ensino, tem de partir da nossa própria iniciativa. Claro que depois disso convém que seja perpetuado ao longo das gerações na nossa família. Sobre o primeiro tópico de como adquirir o conhecimento já falei em vários outros vídeos passados. Hoje quero explorar, do ponto de vista da criança que nunca teve essa educação, como é que me teria feito sentido aprender e como é que penso ensinar aos meus filhos quando chegar a essa altura. Uma das coisas que mais me faz confusão na sociedade portuguesa, e digo a portuguesa porque desconheço as outras, é frequentemente não existir um diálogo aberto em casa sobre quanto é que se ganha e o que é que se faz ao dinheiro naquele agregado. Isto para mim o que significou foi, até aos 16 anos, a altura em que comecei a trabalhar, nunca ter bem noção de classe, das dificuldades perspectivadas na minha família direta, da necessidade de apertar o cinto e tentar combater o espírito de consumismo especialmente incutido aos mais novos. E se por um lado esta falta de noção foi um grande alívio, por outro é uma grande pressão e responsabilidade a cair nos ombros de uma ainda criança, para as quais pode ainda não estar preparada psicologicamente e por consequência dar para o torto. Esta é, na minha visão, a mais urgente insuficiência a resolver, a falta de conversas à volta do tema dinheiro com aplicabilidade prática na situação em que os putos se inserem. Porque se há uma convicção que tenho é que a atitude que os nossos filhos terão em relação ao dinheiro é em muito influenciada pelo que observam em nós. No modo como falamos sobre as nossas finanças pessoais, como ganhamos e gastamos o nosso dinheiro, como poupamos, como investimos, tudo ao longo de interações que não têm necessariamente de ser sérias e formais. Diria até que o melhor resultado tem origem numa dinâmica de brincadeira. Acho que o caso mais problemático que pode acontecer é crescermos sem a percepção do valor do dinheiro e da sua correlação direta com o nosso trabalho, que envolve sempre numa primeira fase, como se costuma dizer, sangue, suor e lágrimas. Ou seja, dar lugar a cenários em que, para as crianças poderem ter aquilo que querem ou fazer aquilo que querem, é indispensável que haja primeiro uma troca em que o input delas seja relevante e gere valor. No fundo, incentivar a proatividade. Em complemento disto, há todo um conjunto de conceitos básicos como o que são os bancos, a diferença entre débito e crédito, o que são os juros, para que servem os impostos, qual a diferença entre um custo e um investimento, que podem ir sendo introduzidos ao longo do crescimento e da evolução da capacidade cognitiva dos nossos filhos. São os pilares para que se desenvolva a competência para o estabelecimento de uma relação equilibrada entre o que recebem, gastam, poupam e investem. Para que saibam dar a quem mais precisa de forma eficaz, com o intuito de melhorar as comunidades em que se inserem, poupar para atingirem as finalidades a que se propõem, gastar para aprenderem a gerir o seu dinheiro e investir para cada vez mais irem desassociando o seu tempo ao retorno financeiro que podem esperar ao longo da vida. Não é que a transmissão deste conhecimento vá obrigatoriamente garantir o sucesso de um qualquer miúdo, há uma míriade de variáveis externas e pouco controláveis que vão ter um grande impacto, mas garantidamente ninguém vai ficar pior por aprender mais. Se, como eu, esta realidade dos filhos ainda nem sequer está perto, mas, como todos, já precisam de se preocupar com a vossa reforma, aquilo que sugiro é que vejam este vídeo em que falo sobre aquela que, na minha opinião, é a melhor estratégia de investimento para a reforma. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi esse o caso, não se esqueçam de clicar no botão, subscrevam para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Um abraço e até à próxima semana.